todos muito bem-vindos, tá? Que saiam daqui com as respostas para as perguntas internas que a gente sempre tem, né? Sempre está em busca. E nessa noite gelada, fria, todos se disponibilizaram a sair de casa, que saiam com o coração aquecido. Conseguimos chegar até vocês plantando uma sementinha de luz, de esperança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Cleto Brutes, onde o assunto é a dinâmica da vida divina. O ser humano traz na sua consciência a crença de que está sob a proteção divina e que recebe a ajuda do Criador. Ocorre que a maioria não tem noção clara de como se opera essa ação e com que propósito Deus nos auxilia. Essa falta de entendimento resulta, para muitas pessoas, na descrença, quando não na revolta. Muitos esperam de Deus ações contrárias às suas leis imutáveis e irrevogáveis, sendo que tudo está em sua consciência, com a harmonia do universo. Outros aguardam que o Criador faça a parte que lhes compete, como tarefa individual e intransferível. Essa parte, então, eu vou explicar, depois ela explicar outra, que o ser humano às vezes pensa que Deus tem que alcançar tudo que ele pede, que ele pediu, ele acha que tem que ser alcançado, mas não é assim, tem que ser tudo de acordo. Às vezes faz uma prece, tu pede, eu quero tal coisa, quero emprego, mas assim, se tu não for merecedor, talvez tu é merecedor, mas não está em harmonia, tu não consegue. Ou se não for para o teu bem, tu não vai alcançar. Então aqui também diz, em harmonia com o universo. Primeira coisa, a gente agradece muito, e depois a gente pede. E daí se tudo está na harmonia do universo, tudo está harmonizado, tu está pedindo, às vezes tu ganha até o que tu acha que não é merecedor. Pela tua prece, pela tua conduta, tudo evolui. Antes de tudo, precisamos compreender qual a razão ou objetivo da vida. Por que estamos ocupando um lugar no planeta Terra? O que nos espera depois? A doutrina espírita vem fazer luz sobre essas questões, esclarecendo que já vivemos antes ou continuaremos a viver após a morte biológica, objetivando a evolução espiritual, crescer em conhecimento e moralidade, conquistar todas as ciências e todas as virtudes até chegarmos à perfeição. Por que nós estamos aqui no planeta Terra? Agora nós estamos na época de prova e expiação, que é nós rever nosso passado, nós conseguirmos limitar as nossas dívidas do nosso passado, de outras vidas, conseguir se melhorar, conseguir não fazer o mal. Porque hoje em dia, assim, não é mais aquela coisa. Tu fez um ano atrás, tu vai agora não. Tudo que tu faz hoje, amanhã já vem. Se tu faz o bem hoje, amanhã tu recebe o bem. Se tu faz o mal, tudo é assim. Porque nós estamos num planeta, o planeta está em evolução, ele está na transformação das provas de expiação para a generação. Então, não tem mais tempo de ficar parado, de esperar. Tudo que tu tem que fazer é hoje, é o agora. Das crenças, conhecimentos. Assim, ó, às vezes tu faz, que nem eu posso estar trabalhando aqui na casa espírita hoje, eu posso estar trabalhando, fazendo
palestra, mas depois quando eu partir, o que me espera do outro lado? Se eu vim aqui fazer palestra, trabalhar ali na frente e eu sair lá fora, não me melhorar, não fazer o bem, não vai adiantar. Quando eu deixar meu corpo, meu espírito que não morre, né, que a gente não morre, o que vai acontecer? Não adianta eu querer ir lá e dizer, eu quero estar no plano, vamos supor, na colônia um pouco melhor. Não. Tu tem que fazer o bem, tu tem que fazer o bem não só aqui dentro, lá fora também, tu tem que se melhorar, principalmente em casa, filho, marido. A gente começa com os vizinhos, sempre fazer o bem. Não ser mais aquela pessoa que a gente é. Vamos dizer, nessa vida, talvez em vidas passadas, a gente tem que se melhorar. Para que cada um atinja sua meta, um conjunto de recursos dos dois planos de vida, material e espiritual, é mobilizado em nosso favor. A família e os amigos que nos acolhem e vivem conosco, bem como os espíritos amigos e familiares do outro plano que nos acompanham e nos protegem. São os instrumentos de Deus na execução de seus desígnios e no cumprimento das suas leis. Deus atende os homens através dos próprios homens, encarnados ou desencarnados. Um exemplo bem claro, né? Nós na nossa vida diária, família, às vezes vínculos rompidos, o porquê daquele conflito com irmãos, pai, avó, avô, tios, e também porquê daquela afinidade com amigos, pessoas que às vezes não fazem nem parte do nosso vínculo familiar, mas que nós tenhamos eles como um vínculo de irmãos, de irmãos carnais, por conexão, por troca de ideias, por conversas ali que se somam e onde tu tem uma afinidade que às vezes você não tem no teu próprio lar, às vezes tu não tem no teu próprio convívio com teu esposo, com tua esposa, com tua própria mãe que te gerou, com teu próprio pai. A gente vive muito isso, então sempre precisa se questionar o porquê do não estar bem dentro do meu vínculo familiar, dentro dos meus vínculos afetivos, de laços afetivos que eu tenho, e por que o meu próprio irmão, mãe, pai, avô, tio, enfim, eu não tenho uma afinidade tão boa, o que tem de errado, o que precisa ser melhorar dentro de mim? Porque como a gente sempre está estudando, está vendo, né? A mudança, na verdade, tem que começar em nós, no nosso interior, como o Ronaldo sempre fala nas palestras. Se parar de frente com o próprio espelho e olhar para dentro de si. Ok, o outro tem todos os defeitos dele, assim como eu, como ser humano, também tenho os meus defeitos e também estou no meu processo de evolução. Mas o que eu preciso fazer para me melhorar, para que isso seja um reflexo na vida do outro? É tudo uma questão de energia, vidas passadas. Por que hoje eu tenho uma afinidade com tal pessoa e por que hoje eu também não tenho esse vínculo rompido? Às vezes pessoas que a gente deveria ter uma afinidade maior, sempre se questionar o porquê. O porquê da vida atual e o porquê da vida passada também. É importante esclarecer que Deus não atende às nossas vontades, mas às nossas necessidades representadas pelas experiências que devemos vivenciar, extraindo o aprendizado que buscamos. Sobre isso que eu estava falando. O que o meu irmão carnal tem a me ensinar, que eu tenho a somar com ele, por mais que eu não goste, por mais que eu... Será que eu não devo ter um pouquinho mais de respeito com ele? Será que eu não tenho que ter um pouquinho mais de empatia com a dor interior dele? Como que tá a vida do meu irmão? Será que meu colega de trabalho, estressado, empurrado, enfim, o que ele está passando em casa? O que ele está passando no interior dele? Será que ele dobra o joelho para agradecer, para pedir? Será que ele está com a saúde da vitalidade dele em dia? Será que ele está bem? Será que ele está preocupado com alguma coisa? Tentar se pôr sempre no lugar do outro. A gente sabe que a maioria das vezes é bem difícil. O ego fala mais alto, a gente olha pro ego da gente, meu Deus, falando assim comigo, vou rejeitar, vou ser mais estúpido ou mais rude com ele. Ser mais acolhedor, se propor a amar mais.
a olhar com os outros olhos, a olhar além do que você está vendo. A ajuda pode chegar como um pensamento, uma ideia, uma palavra de consolo, uma orientação através de um convite para frequentar um templo religioso. Outras vezes, como um obstáculo, uma dificuldade, uma doença, nos dias de campo, como último recurso para frear o orgulho, o destempero, a arrogância, a avareza, os vícios e tantas outras falhas morais que entravam no nosso progresso. Quantas vezes a gente não se permite um chimarrão em casa com a esposa, com o pai, com a mãe, com os amigos? Quantas vezes a gente não consegue marcar uma rodada de chimarrão com as amigas porque a gente está a mil, correndo atrás da máquina, correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do relógio, correndo atrás de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Às vezes, a maioria das vezes, eu particularmente já vivi isso, às vezes precisei passar por algumas situações clínicas mesmo, da questão de saúde, sim, precisar daquela gravidade ali da situação da doença para parar, vamos refletir um pouco, tenho que parar mais, tenho que olhar mais para dentro de mim. Só que às vezes, se a gente já está no busca diário, hoje em dia a gente tem tanto meio, né, para informação, é YouTube, tem bastante meios clínicos hoje, né, que a gente tem bastante acesso, e aí fica a critério de cada um também, e uma crença de cada um, né, mas a gente sabe que tem uma busca imensa para um progresso. A gente fala outras vezes como um obstáculo, como dificuldade, uma doença, nos dias de cama. Às vezes a gente se obriga a parar por uma situação de doença mesmo, ou se obrigar a parar para cuidar, para lembrar, às vezes, meu pai adoeceu, meu tio, meu avô, um amigo meu adoeceu, vou ter que ir lá parar. Puxa vida, esperei o fulano chegar no auge lá, na depressão, esperei o fulano chegar no auge, às vezes na beira da morte, assim, para mim recém me dar de conta. Que bom, né, que muitos às vezes chega no auge lá da doença, da depressão, da ansiedade e consegue se dar de conta, que tem ainda uma oportunidade. E tem muitos que às vezes não conseguem ter a oportunidade de chegar até tal ponto para fazer a acolhida, para se acolher, que às vezes é um autocuidado de si próprio, de tu olhar para dentro de ti com amor, para a partir daí tu poder acolher o próximo. E que fala que a ajuda pode chegar com um pensamento, uma ideia. Quanto mais tu busca, quanto mais tu tá perto da conexão divina, quanto mais tu está perto das buscas através do evangelho, através de versículos diários. A gente usa o aplicativo do celular para ver tanta coisa, né? Tanta conversa no WhatsApp, tanto grupo, às vezes de fofoquinha ali que a gente tem, e quem sabe parar ali, ativar o aplicativo e dar uma olhadinha no versículo do dia. Algo tão simples, mas às vezes é ali que vai sair uma mensagenzinha assim que vai ficar no interior. Eu precisava desse auxílio. E ver de um lado bom, a espiritualidade sempre tem algo bom a nos entregar, sempre, independente da situação que for, sempre tem a nos acrescentar, a somar. Sempre tentar ver o lado bom, o lado positivo, independente da situação, porque aqui mesmo falo que às vezes nós vamos nos parar, vamos precisar de uma situação onde a nossa vulnerabilidade vai ser saúde, familiar, às vezes alguma questão entre amigos, que vão precisar do nosso acolhimento. Vamos tentar pensar antes, mas se não der, a gente sabe que a gente só às vezes se dá de conta e depois acontece, né? Mas tentar refletir mais sobre nós mesmos antes, plantar uma sementinha do bem no nosso meio, no meio que nós convivemos. Com esse entendimento, passamos a ver no aparente infortúnio um remédio para o espírito, que precisa ser submetido a provas ou expiações, não como um castigo, mas como uma bênção divina, propiciando a evolução. Aquele que percebe a vida desse modo não se desespera e não se sente abandonado. Antes as asperezas da vida, pois confia que Deus, por intermédio dos próprios amigos, não tira a prova, mas sustenta nas lutas e somente permite que aconteça o que efetivamente precisamos vivenciar. Sair um pouco
do lado do vitimismo. Às vezes a gente se coloca muito um ano complicado, um ano difícil, doença, traumas familiares, vínculos rompidos. Mas se a gente parar para pensar, né, nós evoluímos, se nós levar o pé da letra, nós evoluímos quando morremos. Pode ter conversando no estudo hoje, a gente evolui, fica o espírito livre quando tu sai do teu corpo, quando tu falece, né, quando tu vai parar, morreu, partiu, ali tu vai estar livre. Que nós tenhamos essa visão, que nós temos ali a oportunidade de vivenciar coisas boas, tirar o lado do vitimismo e ver como cada pedra no caminho nós aprendemos mais do que só momentos bons. Se a gente for ver hoje, na maioria das coisas, na maioria das dificuldades, parece que a gente aproveita mais, a gente tem mais lembrança daquelas situações dolorosas e esquece de aproveitar o bom, esquece de um final de semana com os amigos, com o pai, com a mãe, uma oportunidade de vir na casa espírita também. Imagina quantos de nós hoje podia estar em casa, no aconchego do lar, quentinho, na lareira, no chimarrão, né? Mas sair do comodismo, entender que mexer na zona de conforto, o universo entende mudança, movimentar. A vida é movimento, é atitude, é ação. Mesmo que seja a mínima, é o melhor que tu pode oferecer, e sempre oferecer o melhor que tu pode, mesmo que para ti seja o mínimo. Para alguém que recebe, às vezes é algo grandioso, porque foi com amor, foi profundo, foi o tudo de melhor que tu tinha a oferecer. Então, sair do comodismo é difícil, a gente sabe que tem muitas questões hoje, é o emocional, é o físico, é o espiritual. Unir tudo isso numa caixinha, falar em caixinha, sair da caixinha. O que isso quer me mostrar? O que essa situação, o que essa pedra, o que essa muralha quer me mostrar? O que eu tenho que me melhorar para passar por isso? Às vezes sem culpar porque eu não tenho amigos, porque eu não tenho pessoas. E o teu mentor? Todos nós temos nossos mentores. Não é porque você não está na sala de passe, não é porque ninguém é melhor que ninguém, ao contrário. Nós todos temos nossos mentores, temos a ajuda espiritual, que é linda, que só quem já viveu, quem precisou, assim, sabe o quanto, como eu sempre digo, o amor cura e a fé cura. Já imaginou colocar os dois em ação? A fé e o amor. Independente do que for, tentar ver com esses olhos, os olhos do bem, olhos de cura, para ajudar, para auxiliar. Por isso a nossa fé deve ser racional, embasada nessa visão mais ampliada da vida, que não se restringe a esta encarnação. Um curtíssimo espaço de tempo diante da eternidade, com fé, mas com resignação e coragem, acreditando em Deus e em si mesmo, esperando a ajuda divina, mas fazendo a parte que nos compete. Iremos construir o merecimento do auxílio divino, conforme a proposta de Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. 50% espiritualidade, 50% em ação. Tirar a preguiça de lado, levantar assim, às vezes a gente sabe que é difícil esses dias frios, né? Por Deus, ficar em casa deitado e dormindo. Dizer, Deus, muito obrigada, tenho saúde, tenho vitalidade para me pôr em pé. Antes de deitar, eu tenho força para pegar um copo d'água e deixar na beira da minha cama e dizer, espiritualidade, me auxilia através desse copo, me auxilia através desse copo de água, me auxilia, traga luz, uma corrente de luz ali energizada através de um copo d'água que tu entrega para a espiritualidade. Que a espiritualidade divina possa me auxiliar a partir desse copo d'água. Pode ser inox, de vidro, de plástico, é a tua fé. Não é a mansão que tu vive, é a grandiosidade que tu tem de pureza dentro do teu coração. É da força e da energia positiva que tu entrega. É sobre a tua energia do teu lar, na tua casa, nas tuas atitudes. O poder que tu tem em tuas mãos de prosperar, mesmo que seja difícil. Isso é um autocuidado com si próprio, uma autoajuda que tem que partir de dentro, sem precisar contar com apoio do outro. Às vezes é necessário uma rede de apoio, né? Por isso que tem nós, a equipe do centro, né? Tantos outros meios assim que a gente tem, assim como o meio
simples, não quero me expor, não quero, às vezes, demonstrar a minha fragilidade. Então, começar em casa, com um copinho d'água na beira da cama antes de dormir, fazer tua prece, fazer tua oração, na crença que tu tiver, na fé que tu tem, mas que seja de dentro do teu coração, que seja profundo, que seja um elo teu com o divino. Céu te ajudar. Necessário, pois, oferecer a nossa cota de esforço, trabalho, renúncia, em prol de nós mesmos, e principalmente, colocando-nos na condição de instrumentos de Deus, no auxílio aos seres que caminham conosco, perto ou longe, amigos ou não. Às vezes a gente pensa, a guerra lá longe, né? Mas às vezes você não lembra de orar nem pelo teu vizinho que está passando por uma situação, nem por um amigo, um parente lá que mora lá do lado do Rio Grande, que tu nem lembra. Mas será que fulano está bem? Fazer uma oração para ele, ou se é um amigo ou um familiar que tu não tem um vínculo, entregar o melhor de ti. Não precisa, fulano, tô aqui. Entrega o melhor que hoje tu pode, o melhor que hoje te proporciona. Se não é o abraço, não é o toque, é a oração. A gratidão por, de certo modo, ter aquela pessoa ainda com vida, com saúde. Ou por você, no seu interior, está com saúde, está bem. É o que tu entrega, é a plantinha que tu planta do modo que tu pode. E a gente sabe que o que tu planta de bem, a semente que tu planta de bem é a mesma que tu vai colher. Independente da situação, independente das injustiças, das dores morais que às vezes a gente passa, de frustrações por várias coisas, frustrações com a gente mesmo. Poxa, eu poderia ter dado o meu melhor. Ok, aquele momento o teu melhor era outro meio, era outro jeito, era de outra forma. Mas independente da luz que tu recebe, ou escuridão, retribua com a luz. Como o Ronaldo sempre fala do espelho, né? Que reflexo tu tá dando para o outro? Tu tá entregando o melhor de si? Tu tá, eu tô na luta, eu tô batalhando lá, eu tô no dia a dia ali, eu tô no corre. Mas eu sei que uma hora vem porque eu fiz tudo de bom que não é possível. E assim como a ter ciência. Poxa vida, lá um determinado momento da minha vida, eu errei aqui, agora eu tô colhendo. Não, mas a partir de hoje eu me dei de conta, eu vou fazer diferente, porque, gente, nós temos essa oportunidade da mão, nas nossas mãozinhas aqui, ó, abençoadas e claras, de fazer a mudança através de nós. Cada dia um novo dia. Por isso, calendário. Mais um ou menos um. Depende dos olhos de quem vê. Pela caridade, pela fraternidade, pelo perdão das ofensas e pelo amor incondicional. Vamos nos colocar sobre a proteção de Deus, que poderá não atender muitos dos vossos pedidos, mas certamente atenderá todos os que efetivamente contribuirão para nos tornar mais humanos, mais humildes, mais laboriosos e mais felizes. Imagina nós que falhos seríamos se tudo que nós emanássemos para Deus recebêssemos do outro lado. Meu Deus! Não precisaria de templos, não precisariam de pessoas, não precisariam, além da espiritualidade, não precisaríamos, porque teríamos tudo a modo eficaz, eficiente, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vou entregar para Deus porque eu vou receber. Não tenhamos possamos dizer, essa infantilidade do nosso interior, que às vezes é mais fácil. Deus, poxa, eu poderia, né, receber esse moto aqui, ó, batalhando, correndo atrás e não tá chegando o mínimo que eu tô entregando. Mas é a necessidade que Deus vê sobre nós, é a responsabilidade que Deus acha não, porque Ele não tem dúvidas de nada, né? É a possibilidade, os meios que Deus sabe que são cabíveis a nossa forma, ao nosso modo de ser, de pensar, de agir, de nos movimentarmos. Então recebemos o que Deus tem certeza que é cabível a nós. O que podemos entregar para Deus são os nossos sonhos, os nossos projetos. E sempre falar, assim como a gente fala sempre no Pai Nosso, né, que seja a tua vontade, mas que isso seja do fundo do coração. Porque quando for realmente do fundo do nosso coração a vontade de Deus, você vai ver que o que você for receber vai ser muito melhor e muito mais reconstrutivo do que tu estava pedindo. Quem sabe às vezes tu merece bem mais do que tu está pedindo a Deus. E
E porque ao invés, claro, temos sonhos, temos projetos, temos objetivos, devemos ter, estamos aqui na Terra, de um certo modo, para isso, né? Para crescer, para se melhorar, principalmente se melhorar como pessoas, né? No nosso dia a dia, todos os dias fazer o melhor para nós, para que o reflexo, para que as coisas boas aconteçam, mas sempre entregar a Deus que seja da tua infinita vontade, porque sem dúvidas que Ele sabe que realmente é o melhor para cada um de nós. Ele sabe inteiramente ver coisas, enxerga coisas, tem sentimentos, sabe assim, ó, no profundo, no interior de cada um. Às vezes que tu acha que é teu amigo que está sentado do teu lado, às vezes não é o teu amigo, às vezes só tá de olho ali para ter, sabe? Às vezes não é aquilo, tipo, relacionamento é a mesma coisa. Então, tipo, a gente nunca sabe realmente, então sempre entregue para Deus, ao sair de casa, ao acordar, ao dormir. Deus, que se eu for para amanhã, que eu tenha a tua clareza e discernimento para enfrentar meu dia, para enfrentar meu trabalho, para cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus animais, do que for. Sempre colocar Deus na frente. Vocês têm esse meio de contato direto aqui, a espiritualidade, o divino, o nosso interior com Ele. Às vezes não é um amigo, às vezes não é um psicólogo, às vezes não é um terapeuta, às vezes não é... Às vezes é tu e Ele, um contato direto, uma linha direta, assim, que Ele por si próprio criou, para nos facilitar esse acesso. Tá? Então hoje seria isso, que nós tenhamos, né, agradecemos a oportunidade de ter, a oportunidade de ter plantado uma sementinha em cada coração, que vocês voltem para casa com o coração um pouquinho mais quentinho, mais acolhido, tá bom? Agradecemos a atenção de todos. E hoje minha ajudante, deixei para ela falar mais, porque ela fala mais, sabe mais falar do que eu, né? Não, eu sei falar, mas não sei absorver. Eu sei trabalhar mais na sala de classe. Mas eu vou desenvolver. Agradecemos por mais esse encontro, por mais esse ensinamento de nossa água de hoje. Que o Mestre Jesus ilumine e abençoe a todos, que cada um tenha um bom retorno e que possamos nos encontrar novamente nesta casa de luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos